filho do presidente da República, Lulinha, que recebe 300 mil reais de mesada do careca do INSS. Uma vergonha, uma coisa que envergonha qualquer um. Lulinha tá envolvido até o pescoço nessa CPMI. Tanto assim que fugiu pra Espanha. Fugiu! É um foragido, filho do presidente. Uma vergonha. É por isso que estão tentando blindar a vinda do Lulinha aqui. Blindaram Edson Claro, blindaram todos agora. Eu faço questão depois de ler quem votou contra todas as convocações anteriores. Eu vou ler nome a nome, porque estão blindando o bandido. É isso que estão fazendo. Então, o povo que vem aqui só para passar pano em bandido, e todo o Brasil sabe que o filho do presidente da República recebe mesada de operador do INSS e fugiu para Espanha. O Brasil tá vendo esse espetáculo horroroso de novo. O Brasil tá vendo que eles estão blindando todo mundo. Agora, chega e querem colocar o quê? O governador Zema. Governador Zema, que não tem nada a esconder. Governador Zema, que é o estado, mostra que Minas Gerais é o estado mais transparente. Governador Zema, que não deve nada e vem aqui. E de livre e espontânea vontade, ele tinha se colocado à disposição. Novo que é transparência. A gente vai votar a favor da convocação de qualquer pessoa aqui. Qualquer pessoa, porque ninguém tem bandidinho de estimação. E para os colegas que votaram para não convocar todo o bloco anterior, o Brasil sabe quem blinda quem. O Brasil agora sabe, e os nomes de vocês vão estar estampados em todos os lugares, mostrando que o que vocês querem é blindar bandido. Todos os caminhos levam ao PT. Todos os caminhos levam ao Lulinha. Agora, é com vocês, gente. Agora eu quero ver na próxima, depois disso daqui, todo mundo que fala que o governo Lula resolveu, eu quero saber se vocês vão blindar os 300 mil reais da mesada do careca do INSS, que dava para o filho do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, eu aqui quero falar que nós queremos que o Zema venha para mostrar a roubalheira do estado de Minas Gerais. Ele que ganha, ele que é pré-candidato à presidência com muita honra, ganha do governador Lula no estado de Minas Gerais. Nós votaremos sim a essa convocação. Sim a essa convocação. Obrigada, presidente. Pelo lado do governo, excelência, quem o senhor destaca? Estou deputado Rogério Corrêa por 5 minutos. Presidente, primeiro quero agradecer então o voto também dos membros do Partido Novo. Espero que todos aqui também da oposição votem a favor então do requerimento, o que já foi anunciado pela deputada. Então eu quero apenas reforçar o voto sim para que o governador Zema venha aqui. E quero explicar os motivos. Não há nenhuma perseguição política. Eu acho que perseguição política é o que isso tem sido feito aqui com o irmão do Lula, filho do Lula, agora mesmo chamam viúva do Lula. Isso é perseguição política. Não tem nada a ver um assunto com outro em relação ao INSS, em relação ao consignado, e querem chamar apenas politicamente. Isso nós estamos vendo vários exemplos que, infelizmente, a oposição está fazendo aqui. Está desvirtuando o assunto da CPMI para virar um assunto político. Isso eu realmente não faço. Por isso, o requerimento que fiz foi para convocar alguém, por favor, senhor, que está exatamente dentro do escopo da CPMI. Vou mostrar por quê nesse tempo que eu tenho. O governador Romeu Zema, ele saiu, aliás, ele enviou um ofício pedindo para não vir. Tá? O presidente leu aí, o governador Zema está com medo de vir, já pediu para não vir. Mas como os deputados vão votar favorável, eu fico mais tranquilo. Por que ele precisa vir? Ele disse que ele saiu da financeira Zema, que é a financeira da família dele, em 2018, é verdade. Em 22/10/2018, depois das eleições. É claro, ele não poderia ser dessa financeira para estar no governo do estado. Por isso ele saiu. Mas eu queria dizer a vocês que ele ainda mantém 16,41% das ações. O pai dele, 51% das ações. O irmão dele, Romero Zema, o pai é o Ricardo Zema, 16,41%. E a Luciana Zema, que é irmã, 16,18%. Se vocês somarem, 100% da família Zema. Me parece aquelas empresas, esse aqui é o Zema, me parece aquelas empresas, relator, que o senhor faz ali e coloca, tem parente não sei o que, irmão não sei o que, irmã não sei o que, filho não sei o que, aqui é o Zema com a financeira dele. Presidente, quando chegou também, exatamente nessa data de 2018, que ele saiu da financeira, foi que ele recebeu do governo Bolsonaro a tarefa de fazer com consignados do BPC, os mais pobres de Minas Gerais, esse Zema aqui, ó, e também do Auxílio Brasil, passasse a ter consignado desta financeira, que a família tem 100% das ações, e ele era o diretor-presidente. Ele saiu exatamente, presidente, para poder ficar depois das eleições livre disso. Mas quando foi? 4 anos depois, estava ele, ainda evidentemente, dentro
da financeira Zema, onde 100% é da família dele, fazendo consignados. O que tem de reclamação de consignados é importante. Será que foi ele que negociou esse ACT? É isso que nós queremos saber. Quem negociou que a financeira Zema? São só 11 financeiras, além da Caixa Econômica. Quem colocou a financeira Zema lá? Isso a gente quer saber, não pode blindar, fazer blindagem disso. Assim como não pode blindar várias outras financeiras que estão servindo de lavagem de dinheiro. Essa é uma delas e eu desconfio e tem elementos para isso. Quando o governador Zema vier, nós faremos. Infelizmente, entrou aqui não quebrar o sigilo da financeira por uma artimanha aí que o senador fez, líder da oposição, para incluir o Zema na blindagem, que ele fala que era blindagem. Aí ele incluiu o Zema lá dentro, exatamente para não quebrar, porque ele fala que é blindagem. Então veja bem, tem ainda várias outras, como Cava Forte Bank, WG Bank, BVK Invest, OBM Bank Master, Rende Bank, são todas financeiras pequenas que estavam a serviço das entidades que roubavam dinheiro dos aposentados. Então este Zema aqui, por isso que ele está tremendo de medo de vir, por isso que ele escreveu um ofício para poder não vir, está aí com Vossa Excelência, pedindo aos advogados dele que não viesse. Eu pediria a Vossa Excelência que cuidasse bem da convocação. Nós precisamos aprovar a convocação. PIX e nota fiscal podem levar ao corte do seu benefício do INSS. Veja a seguir na reportagem. Agora, os aposentados e pensionistas do INSS. Presta atenção. Pouca gente sabe, mas o INSS tem monitorado cada vez mais as movimentações financeiras dos beneficiários. Recebimentos frequentes via PIX, transferências ou emissão de notas fiscais podem ser interpretados como renda extra. E isso pode indicar retorno ao trabalho ou atividade incompatível com o benefício. Quando isso acontece, o INSS pode suspender ou até cancelar o pagamento sem aviso prévio. Se tem alguém fazendo essa movimentação, o INSS então suspende o pagamento para procurar saber, para que a pessoa procure o INSS para dizer assim, poxa, me explique o que é que você está fazendo com essas movimentações. É isso? Olha, pode sim, tá? Essa decisão, na verdade, é uma decisão antiga, só que como o PIX tem se popularizado muito, por exemplo, a Receita Federal consegue fazer esse monitoramento, esse rastreamento de forma mais ampla e precisa. E dessa maneira é possível saber quando algum beneficiário do INSS que recebe, por exemplo, auxílio doença, o LOAS, ele está ali tendo uma atividade extra remunerada, como, por exemplo, montou uma vendinha na frente de casa, uma mercearia, e ali ele está recebendo os pagamentos via PIX, fazendo essas transações, aí a Receita Federal desconfia e todo esse cenário pode mudar, sim. Já respondendo sua pergunta, ele pode ser prejudicado em relação ao benefício. Tá feio e não convence mais. O PT cria a narrativa, o STF dirige o filme e Bolsonaro sempre leva a culpa no final. Você já percebeu a coincidência? Toda vez que o governo do PT entra em crise, Bolsonaro vira manchete. Não é acaso isso, é estratégia. Bilhões somem do Banco Master, o sistema financeiro treme e no mesmo dia, adivinhem quem vira assunto? Bolsonaro. A fraude no INSS explode, aposentados prejudicados no país inteiro. E qual é a solução do governo? Criar mais um episódio para tirar o foco. A COP30 vira chacota mundial. Desorganização, alagamento, incêndio, insegurança, delegações abandonando o evento. E mais uma vez o desespero deles aciona a mesma cortina de fumaça. E quando tudo isso já não basta, inventa risco de fuga de quem é monitorado 24 horas por dia, com policiais no quintal da própria casa e uma vigília a 1 quilômetro dali. A narrativa é tão absurda que se desmonta sozinha. Enquanto isso, o que realmente importa está afundando. Correios com prejuízo de 4,3 bilhões, 1.000 agências fechando, 10 mil demissões à vista. E na gestão passada, Bolsonaro lucrou recorde. Bolsonaro não está preso por ser perigoso, ele está preso porque é conveniente, porque é mais fácil silenciar um homem do que explicar o fracasso de um governo inteiro. O povo entendeu o jogo e quando o povo entende, a cortina cai. Uma farra que durou nada menos do que 7 anos num presídio de Pernambuco. Festas com fartura de comida e bebida, celas super equipadas e convidados que poderiam entrar a qualquer hora, em qualquer dia. Eles estão presos, mas tinham toda a liberdade do mundo para fazer o que bem entendiam. E faziam. Era uma festa atrás da outra, mesmo atrás das grades. Do grupo, traficantes e assassinos, velhos comparsas e celebrações regadas a muita bebida, uma variedade. Com pratos servidos por um buffet contratado ou um churrasquinho mais descontraído. Podia ser na área coletiva, no pátio, ou também algo mais íntimo. Com toda a privacidade e
conforto para receber garotas de programa, em celas equipadas e decoradas para diversão. Aquários, videogame, sistemas de som e iluminação. Uma boate particular. Como pagar por tudo isso? As imagens mostram que dinheiro não era problema para esses presos. Uma penitenciária onde os muros protegiam um refúgio de impunidade. A investigação revelou que, com a conivência de quem deveria fiscalizar, os criminosos continuaram a cometer crimes. Por pelo menos 7 anos. Os agentes penais, eles eram praticamente sócios dos presos na empreitada criminosa. Os investigadores afirmam que os agentes facilitavam a entrada de tudo que os presos queriam em troca de joias, celulares e maços de dinheiro. Um deles, Eronildo dos Santos, estava construindo uma piscina em casa. Segundo a polícia, obra financiada com dinheiro da propina. E ficou comprovada também a participação do diretor do presídio? Sem dúvida, o diretor era um dos principais articuladores do esquema criminoso. Na terça-feira, uma operação da Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e prendeu 8 agentes penais. E ainda Charles Belarmino de Queiroz, que era o diretor do presídio. A investigação começou depois da apreensão do telefone usado por um dos criminosos, que era também o chefe do esquema dentro do presídio, Líferson Barbosa da Silva. Ele aparece em vários vídeos gravados em diferentes momentos. Neste, é violento com outro preso. Fazer um bagulho assim com o cara. Foi um material encontrado no aparelho de Líferson que revelou como os detentos cumpriam pena no presídio de Igaraçu, na região metropolitana do Recife. Os agentes penitenciários envolvidos podem responder por corrupção passiva, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 30, 40, 50 mil. O pagamento de propina aos agentes penais não permitia apenas que os presos tivessem muitas regalias dentro da cadeia. Os detentos também encontraram aqui um lugar seguro para montar um laboratório de produção de drogas. Na embalagem das quentinhas, crack, produzido no espaço que deveria ser de ressocialização e vigiado e fiscalizado pelo Estado. Que crack? Droga vendida e consumida também dentro do presídio. Em nota, o advogado de Charles Belarmino de Queiroz disse que o material colhido na investigação não passou por perícia judicial, o que, segundo a defesa, fragiliza a acusação. Não conseguimos contato com os advogados de Líferson Barbosa e de Eronildo dos Santos. Líferson foi transferido para um presídio federal. O Fantástico procurou também a Secretaria de Administração Penitenciária de Pernambuco para saber que mudanças foram feitas na cadeia. A assessoria informou que o ex-diretor Charles Belarmino e outros 4 agentes foram afastados antes da operação policial de terça-feira. A Polícia Federal segue investigando a corrupção no presídio de Igaraçu. Se obtiver mais elementos de prova com relação a outros investigados, as pessoas também serão alvo de operação. Só as novas investigações dirão se o presídio de Igaraçu voltará a ser um lugar onde se aprende que o crime não compensa. E eu pergunto, em que período da história o PCC e o Comando Vermelho cresceram como cresceram? E se exportaram e ganharam o Brasil inteiro? Quem era presidente da República? Quem permitiu o crescimento do PCC? Nós estamos combatendo, nós estamos partindo para a asfixia financeira. A gente está fazendo o que não tiveram coragem de fazer. Nós estamos fazendo a diferença, porque aí a gente leva a segurança pública a sério. Aliás, ao invés de ter 40 ministérios, era bom extinguir um monte deles e criar o Ministério da Segurança Pública. Dizer que nunca se buscou andar de cima é falso. Se buscou andar de cima, se está buscando andar de cima na fraude do INSS, né, que é sabotado o tempo todo pela bancada do governo, no caso André Vargas, no escândalo dos leitos, no rombo do Postales, na Operação Acrônimo, no Bancop, na Lava Jato, no Mensalão, no Petrolão. Vou parar por aqui. Antes de falar da segurança de São Paulo, a gente tem que falar da segurança de determinados estados da federação, onde a organização criminosa escreve vaza na porta da casa da pessoa e a Polícia Militar do Estado ainda ajuda a pessoa a fazer a mudança. Isso está acontecendo, deputado Patrus. Infelizmente isso está acontecendo. E aí, o governo reage. O marqueteiro diz, olha, vocês estão perdendo pontos na segurança pública, vocês não têm projeto. Aí manda uma PEC da segurança que nada mais é do que a constitucionalização do SUSP, relatado pelo nosso deputado Fraga. Qual a novidade? O governo federal estrangula os estados, não repassa verba para os estados e, ao mesmo tempo, cria a pena justa, onde o que ele quer? Soltar preso. Essa é a política do PT, soltar preso. Eles não querem combater crime.
Eles não querem ficar mal com o PCC e o Comando Vermelho. Botem isso na cabeça. Vocês veem os governos do PT e veem os governos nossos. Compara a criminalidade. É impressionante a facilidade com que eles expandem nesses estados. E nos nossos, você vê que o custo ao crime é muito alto. Porque nós temos o pulso forte. Nós temos a mão pesada com bandido. Mas o que o governo federal investe? Zero. O que o governo federal investe para os estados? Zero. Zereta na cardeneta, zerinho ali, ó. Essa é a verdade. Tirar até a fonte da loteria para as penitenciárias. Não tem nada. E a gente tem ali uma ampliação de competência da União na formulação de política nacional de segurança. E, de fato, isso é uma afronta à autonomia dos estados. Vocês estão legislando sobre inteligência artificial. Veja o que o PT fez. Impediu que nós desenvolvêssemos inteligência artificial para ser utilizada no combate ao crime no Brasil. Tem um capítulo específico do PT na lei de regulamentação da inteligência artificial que impede o uso da inteligência artificial para combate à criminalidade do país. O governo federal não facilita aquilo que é o ponto fundamental de você coibir a criminalidade, que é o presídio, aonde ele passa a ter uma rigidez que não tem celular, não tem arma, não tem drogas. Os brasileiros têm a segurança pública como principal problema. E esse problema tem sido enfrentado nos estados governados pela direita, Ronaldo Caiado. Meu caro Ronaldo Caiado, que tem feito um grande trabalho no estado de Goiás, pessoa que eu admiro muito. Tem sido enfrentado com rigor. Observe que nós não nos furtamos a entrar em territórios dominados por facções. Nós não nos furtamos a praticar aquilo que o general Clausewitz pregava. A gente só vence uma guerra quando a gente conquista o território, quando a gente destrói o poder militar e quando a gente subjuga a vontade. Vocês viram que nós tivemos uma repetição do Lula. O Lula disse, olha, os traficantes são vítimas dos usuários. E aí, o ministro Renan Filho reproduziu um fato inédito, viajando pela Europa, e ele disse, traficantes preferem o Brasil porque portos e aeroportos são os melhores. Ou seja, os traficantes são vítimas por termos os melhores portos na América do Sul. Esclarecer que o pronunciamento do governador Ronaldo Caiado foi um pronunciamento aqui que nós podemos respeitar a sua liberdade de fazê-lo, mas sem dúvida alguma que fere a própria Constituição, joga dúvidas sobre presidente, o não é questão de... O senhor... Para contraditar, presidente, tem direito a contraditar, presidente. Para contraditar a questão de ordem, tem direito, presidente. Só um minutinho, deputado Marcelo Van Hatten, um minuto. Não, mas tem direito a contraditar. Deputado Marcelo Van Hatten, por favor. Eu vou aguardar o senhor me dar o direito de contraditar. O cidadão não aguenta mais a reincidência. Crime que mais aborrece o cidadão, roubo de celular. O cidadão foi lá, comprou seu celular com uma dificuldade danada, comprou no crediário, tem o seu celular roubado, você vai lá, prende o cidadão, vai para a audiência de custódia, ele é libertado. Aí ele rouba o celular a segunda vez, você leva para a audiência de custódia e aquele criminoso é posto em liberdade. Você prende ele pela 30ª vez, ele vai para a audiência de custódia, ele é libertado. Então está na hora de acabar com isso, porque fica aquela sensação de deboche, de que o crime compensa. O cidadão não se sente amparado. A gente não pode prender o mesmo criminoso 30, 35, 40 vezes. A gente não pode ter audiência de custódia libertando criminosos para determinados tipos de crime. Recentemente, nós prendemos sequestradores. Nós tivemos um sequestro, um sequestro de um casal de idosos. 2 sequestradores foram usar o cartão de crédito da vítima. Esses sequestradores, a polícia conseguiu detectar onde esses sequestradores estavam, prendeu os 2 primeiros que estavam usando o cartão, foram ao cativeiro, prenderam os outros 2 e libertaram o casal de idosos. Foram para a audiência de custódia. Os 4 criminosos, os 4 sequestradores foram libertados na audiência de custódia. E isso o cidadão não entende. E as penitenciárias federais, que são 5 ou 6, 5, elas tomam conta de 40% do orçamento do fundo penitenciário no Brasil. 5 penitenciárias. E nós ficamos ali, governadores. Eu, por exemplo, agora, só na construção de penitenciárias modulares, eu investi mais de 340 milhões de reais em construção de penitenciárias modulares. Ah, mas o Ministério da Justiça não aceita a modular. Não, tem que ser a convencional. E se tiver dinheiro do governo federal, você não pode fazer a muralha. Tem que ser aquela tela,
onde o bandido convivendo com as pessoas de fora e as pessoas de fora vendo os bandidos do lado de dentro. E aí está lá o estado do Rio Grande do Norte, onde os bandidos tranquilamente fugiram das penitenciárias de lá. Então, vocês veem que o governo federal não facilita aquilo que é o ponto fundamental de você coibir a criminalidade, que é o presídio, aonde ele passa a ter uma rigidez que não tem celular, não tem arma, não tem drogas. Ah, mas Goiás era o estado que tinha as cidades mais violentas do país. O problema é que eu não poderia era projetar aqui umas imagens para vocês verem o que era o entorno de Brasília. A cidade mais violenta do Brasil é Valparaíso. Ali. Era comandado pelo Comando Vermelho e a região norte pelo PCC. Então, essa é a realidade. Quando você coloca uma penitenciária, e alguns colegas meus tiveram a oportunidade de visitá-lo. Ali, você não vê nem aquele mau cheiro de presídio. Todo o presídio organizado, tudo em ordem, tá certo? E aqueles que querem se recuperar, tem as oficinas mecânicas, oficinas de marcenaria, oficina de corte e costura, oficina de construção civil, para aqueles que querem. Mas nas nossas penitenciárias em Goiás, onde nós tratamos ali o faccionado grave, ele não tem visita íntima e nem tem direito a ter sigilo na hora da audiência com o advogado. E tem mais. E tem monitoramento ambiental. É pleno. Agora, o governo federal, o que ele quer? Não, agora é crime, não pode monitorar essas pessoas. Quem está com a tornozeleira eletrônica, o meu policial penal não pode pedir e nem transferir o dado para a polícia militar, nem para a polícia civil. Porque tem uma resolução do CNJ que bloqueia isso também. Ah, você vai mudar o faccionado de presídio. Ah, tem que encaminhar antes à justiça. Não, quem é o governador somos nós. Essa prerrogativa é minha, não é o CNJ que vai dizer o que eu tenho que fazer. Não é a DPF, essa DPF número 347, é que vai dizer que eu não posso prender as pessoas porque, olha, o governo federal estrangula os estados, não repassa verba para os estados e, ao mesmo tempo, cria a pena justa, onde o que ele quer? Soltar preso. Essa é a política do PT, soltar preso. Eles não querem combater crime. Eles não querem ficar mal com o PCC e o Comando Vermelho. Botem isso na cabeça. Vocês veem os governos do PT e veem os governos nossos. Compare a criminalidade. É impressionante a facilidade com que eles expandem nesses estados. E nos nossos, você vê que o custo ao crime é muito alto. Porque nós temos o pulso forte. Nós temos a mão pesada com bandido. Bandido não se cria no estado de Goiás. Esse é o ritmo maior. Hoje, as minhas tropas de segurança estavam confrontando em Santa Catarina com um dos mais, vamos dizer, temidos bandidos de assalto a banco e sequestro de novo cangaço no país. É isso que mostra a eficiência de uma polícia. Com mais de 1.000 homens na inteligência. E o governo federal não prioriza isso. Peço silêncio. Vou lhe dar a palavra. Obrigado. Peço silêncio. O governador já está concluindo. Peço silêncio. Darei a palavra a todos os deputados. Obrigado, meu amigo. Muito presidente, obrigado. pela ordem. Comício do Caiado, não posição de governador. Obrigado. Presidente, pela ordem. O governador já vai concluir. Eu passaria a palavra para o secretário. Vocês estão legislando sobre inteligência artificial. Veja o que o PT fez. Impediu que nós desenvolvêssemos inteligência artificial para ser utilizada no combate ao crime no Brasil. Tem um capítulo específico do PT na lei de regulamentação da inteligência artificial que impede o uso da inteligência artificial para combate à criminalidade no país. A lei de Goiás já está sancionada. Eu já tenho vários softwares, desenvolvi algoritmos, já está implantada no entorno de Brasília e já estou implantando agora em toda a região metropolitana de Goiânia. Então, lá em Goiás, eu já uso a inteligência artificial.
Isso vocês não podem deixar passar nessa matéria que está em pauta para vocês votarem, que veio do Senado Federal totalmente deformada, que vocês copiaram um texto da Europa que já está ultrapassado, que o próprio europeu já revogaram, e o Brasil vem com essa atitude retrógrada como ela. Então, gente, por favor, exerçam as suas funções, não deixem com que o CNJ venha suplantar decisões de vocês do Congresso Nacional e baixar resoluções, ao mesmo tempo destituindo a função dos governadores. O meu pedido na questão de ordem é por um esclarecimento da sua coordenação sobre quem envia uma questão de ordem à Câmara dos Deputados. Uma questão de ordem numa PEC. Desculpe, senhores e senhoras. Quando muitos falam, atrapalham também. Senhores presidentes, senhor presidente, a minha questão de ordem é para repor aqui nesse debate que a iniciativa da PEC da Segurança Pública, que trata do Sistema Único de Segurança Pública e que inclui a União no esforço dos estados contra a criminalidade, é uma iniciativa institucional da Presidência da República. Os brasileiros têm a segurança pública como principal problema. E esse problema tem sido enfrentado nos estados governados pela direita, Ronaldo Caiado. Meu caro Ronaldo Caiado, que tem feito um grande trabalho no estado de Goiás, pessoa que eu admiro muito. Tem sido enfrentado com rigor. Observe que nós não nos furtamos a entrar em territórios dominados por facções. Nós não nos furtamos a praticar aquilo que o general Clausewitz pregava. A gente só vence uma guerra quando a gente conquista o território, quando a gente destrói o poder militar e quando a gente subjuga a vontade. E nós fizemos isso no estado de São Paulo e é por isso que a nossa política pública tem sido tão efetiva. Mas quando a gente fala com o cidadão, ele nos revela que a segurança pública é uma preocupação, ele nos revela que ele já sabe que o efetivo só não é mais suficiente, que a tecnologia é fundamental, que a integração é fundamental, e ele nos revela que ele não aguenta mais a leniência do Estado. Ele clama por endurecimento de penas. Recentemente nós tivemos a Operação Contenção no Rio de Janeiro, e essa operação teve ampla aprovação popular, e aquilo é o cidadão nos dizendo, nós não aguentamos mais. A primeira coisa que a gente precisa pensar, voltar àquela discussão que já é antiga nesta casa, da prisão após a condenação em segunda instância. Isso é fundamental, um dispositivo que mantém, embora mantenha a presunção de inocência, permite o cumprimento da pena após o início da execução permite o início da execução penal após a confirmação da condenação por órgãos colegiados. Isso vai reduzir atraso, vai reduzir aquela sensação de impunidade. A sensação de impunidade é uma coisa que mata hoje, né? E isso é fundamental a gente combater. Outra coisa, que tratamento nós vamos dar, de fato, para as organizações criminosas de alta periculosidade ou lesividade? Parte desse tratamento foi enfrentado no PL antifacção, mas ainda há amarras constitucionais, ainda há benefícios que a Constituição garante e que podem ser tratados agora na emenda constitucional. Ou seja, será que não está na hora de pensar como os integrantes dessas organizações criminosas vão cumprir pena? Será que eles vão ter direito à progressão e a gente não pode tratar disso agora? Será que eles não têm que cumprir pena em presídios federais? Será que eles não podem, de cara, estar submetidos a regimes diferenciados disciplinares? Então são questões que a gente coloca. Restringir o que existe hoje. Hoje existe uma vedação a cumprir a pena integral. E hoje tem aquela sensação de impunidade. O cara comete um crime grave, em pouco tempo ele está na rua. E aí fica aquela sensação de que o crime compensa. Por que aquele que comete um crime grave não pode cumprir a pena na sua integralidade? Então isso é fundamental e a Constituição, essa mudança na Constituição pode nos dar este caminho. Será que não está na hora de pensar na supressão de direitos políticos para presos? Eu acho que seria um excelente caminho. Talvez a Constituição possa tratar da polícia penal, que possa ter as suas competências melhor desenhadas, no que diz respeito à custódia, à ordem, à disciplina, à segurança e gestão administrativa dos estabelecimentos penais. A Polícia Penal, que tem feito em todos os estados um grande trabalho, no estado de São Paulo está regulamentada e eles têm realmente sido um componente importante aí da nossa segurança pública. É fundamental aumentar o custo do crime. E aí, o que vai valer para faccionados no que diz respeito à progressão de pena? Quais são as regras que vão ser estabelecidas para a reincidência? O cidadão não aguenta mais a reincidência. O crime que mais aborrece o cidadão, roubo de celular. O cidadão foi lá, comprou seu celular com uma dificuldade danada, comprou no crediário, tem o seu celular roubado, você vai lá, prende o cidadão, vai para a audiência de custódia, ele é libertado. Aí ele rouba o celular a segunda vez, você leva para a audiência de custódia e aquele criminoso é posto em liberdade. Você prende ele pela 30ª vez, ele vai para a audiência de custódia, ele é libertado. Então está na hora de acabar com isso, porque fica aquela sensação de deboche, de que o crime compensa. O cidadão não se sente amparado. A gente não pode prender o mesmo criminoso 30, 35, 40 vezes. A gente não pode ter audiência de custódia libertando criminosos para determinados tipos de crime. Recentemente, nós prendemos sequestradores. Nós tivemos um sequestro
né, um sequestro de um casal de idosos. 2 sequestradores foram usar o cartão de crédito da vítima. Esses sequestradores, a polícia conseguiu detectar onde esses sequestradores estavam, prendeu os 2 primeiros que estavam usando o cartão, foram ao cativeiro, prenderam os outros 2 e libertaram o casal de idosos. Foram para a audiência de custódia. Os 4 criminosos, os 4 sequestradores foram libertados na audiência de custódia. E isso o cidadão não entende. Então a gente tem aqui, pela via legislativa, os instrumentos para acabar com essa sensação de impunidade. O crime não pode compensar. Então isso é uma questão importante. Outra coisa que precisa ser enfrentada, perda de patrimônio. Não tem coisa que vai dar mais sensação de recompensa para o cidadão do que a perda de patrimônio do criminoso. E aí, como que a gente acelera isso? Porque, veja, é muito frustrante quando o patrimônio de um criminoso, às vezes de um grande traficante de drogas, é devolvido pelo judiciário. E a gente tem visto isso acontecer em algumas ocasiões. Aquele helicóptero que foi apreendido, né, aquele recurso que foi apreendido, que foi bloqueado, às vezes é aquele barco que foi apreendido, é devolvido ao criminoso. Ora, a melhor coisa seria, e o cidadão se sentiria realmente vingado, podemos assim dizer, se aquele bem fosse usado para financiar a segurança pública. Em que momento isso poderia acontecer? O bem sequestrado, logo, né, no início do procedimento, no início do indiciamento e após a condenação, de fato, a facilidade para executar o perdimento de bens. Está na hora da gente enfrentar outro problema, o endurecimento de pena para quem comete o crime contra o agente de segurança pública. Né? E a gente tem que ser uma pena muito dura para afastar esse tipo de crime. A gente não pode mais ver policiais, no cumprimento do dever, sendo alvejados por criminosos. Né? Então esse aumento de pena é fundamental. A gente tem que pensar quando que deverá ocorrer a prisão preventiva sem direito à liberdade? Quando as provas indiquem que a prática é reiterada e o judiciário tem que estar dotado dessas informações para combater a reincidência? Quando aquele indivíduo tiver sido liberado antes por outra infração penal em razão da sua primariedade? Quando a prática do delito, né, acontecer na pendência de uma ação penal? Quando houver risco de fuga? Quando houver risco realmente de obstrução dos trabalhos de investigação? Uma série de situações onde aquele criminoso não pode ser colocado em liberdade e a gente tem que ter, de fato, a prisão preventiva. A gente tem que pensar na questão da maioridade penal. Acho que já é chegado o tempo de pensar nisso. Né? Será que aquele menor de 17, 16 anos não tem consciência do que está fazendo? Ou se a gente não for abaixar a maioridade, pelo menos pensar no seguinte, no aumento do tempo de detenção para determinados tipos de crime. Isso talvez seja fundamental. A gente pode aumentar esse tempo para não ter aquela situação do crime cometido ali, na iminência de completar 18 anos, e logo na sequência, aquele menor infrator ser posto em liberdade. Essa preocupação da reincidência me preocupa muito. Só para você ter uma ideia, recentemente houve um crime chocante em São Paulo, que foi o assassinato de uma moça que era de Sorocaba, que foi entregar um drone que foi comprado pela internet. Aquele crime foi cometido por um adulto, mas que até bem pouco tempo atrás era menor infrator. Ele completou 18 anos há muito pouco tempo. E ele tinha várias passagens pela polícia. Várias. Cometeu vários crimes. E estava em liberdade. Quase todos os crimes de grande repercussão do Estado de São Paulo, recentemente, foram cometidos por reincidentes. O assassinato do Vitor Medrado, ciclista no Parque do Povo, foi cometido por um reincidente. Para se ter uma ideia, a pessoa que fornecia capacetes, placas clonadas, armas e bags, para que eles se simulassem, né, para que eles fizessem de conta ali que eram entregadores e praticassem o roubo, e praticavam o roubo em troca do celular, né? Então, recebia aquele material e entregava para a pessoa que estava fornecendo o celular roubado. A pessoa que fornecia era uma criminosa que estava cumprindo pena em liberdade há muito pouco tempo. Então, a reincidência é uma chaga do Brasil e a gente precisa combater a reincidência e nós temos oportunidade de fazer isso. Existe um capítulo à parte que é a questão do combustível. Combustível tem sido uma arma para o crime organizado lavar dinheiro. Por quê? Porque todo mundo precisa de combustível, porque é muito capilar, tem muitos postos, e aí a gente precisa pensar nisso. Como que a gente vai atuar? E eu estou falando, obviamente, não estou falando só de propostas de emenda à Constituição, eu estou falando de matérias que podem estar na legislação infraconstitucional. Né? E o Parlamento pode se debruçar sobre esse assunto, vai tratar algumas coisas na PEC, tem matéria que não é de emenda à Constituição, mas que precisam ser enfrentadas. Né? Como é que a gente vai tratar aquele que importa produto químico e transforma em combustível de maneira irregular? Como é que a gente vai punir, né, com rigor aqueles que trabalham na falsificação e na sonegação de impostos? A falsificação é um problema no Brasil. E nós temos a questão da falsificação no setor de combustíveis também. Né? Como é que a gente vai estabelecer penas duras para quem comercializa estoque de combustível que não sabe a procedência? Então a gente tem que atacar a cadeia como todo. Não pode ser tão simples obter um regime especial tributário. Não pode ser tão simples importar, né, um material para a indústria química e transformar ele em combustível e comercializar fraudando imposto. Né? A lei do devedor quanto mais
está aqui na Câmara dos Deputados, fundamental para a gente combater esse tipo de crime. Enfim, tem um caminho enorme para ser percorrido para que a gente possa aumentar o custo do crime, para a gente entregar para o cidadão aquilo que ele já percebeu. O aumento de efetivo não vai ser suficiente, a gente precisa ter mais tecnologia, a gente precisa ter mais integração, mas sobretudo, e acho que isso está na pauta, na ordem do dia, a gente precisa ter penas mais duras. E eu tenho muita confiança que o Congresso Nacional vai entregar aquilo que a sociedade está esperando. Eu quero dizer que, graças a muito trabalho, São Paulo tem o menor indicador de homicídios da história. Tem o menor indicador de roubos em geral, menor indicador de roubos de veículos, menor indicador de roubo de carga, menor indicador de latrocínio da história. Então me parece que a percepção de segurança vai acompanhando. A Cracolândia era uma chaga de 30 anos, não está mais lá. E os comerciantes estão voltando, as pessoas estão voltando, a circulação no centro de São Paulo está voltando. O pessoal falou de exportação de grupo criminoso, e eu pergunto, em que período da história o PCC, o Comando Vermelho, cresceram como cresceram? E se exportaram e ganharam o Brasil inteiro. Quem era presidente da República? Quem era o governador de São Paulo naquele tempo? E por que essas pessoas que passaram por lá nunca conseguiram resolver problemas como a Cracolândia? E com que respaldo as pessoas agora vão comentar alguma coisa? Por falar em Cracolândia, eu tenho que agradecer, sim, além do trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Municipal de São Paulo, né, que trabalharam muito lá, junto ao nosso lado. Antes de falar da segurança de São Paulo, a gente tem que falar da segurança de determinados estados da federação, onde a organização criminosa escreve vaza na porta da casa da pessoa e a Polícia Militar do Estado ainda ajuda a pessoa a fazer a mudança. Isso está acontecendo, deputado Patrus. Infelizmente, isso está acontecendo. E aí, o governo reage. O marqueteiro diz, olha, vocês estão perdendo pontos na segurança pública, vocês não têm projeto. Aí manda uma PEC da segurança que nada mais é do que a constitucionalização do SUSP, relatado pelo nosso deputado Fraga. Qual a novidade? Aí agora, depois da Operação Contenção, olha, precisamos fazer alguma coisa, manda para cá o PL antifacção. Depois. É como a gente fala nas Forças Armadas, eu fui do Exército há muito tempo, corneteiro toca alvorada, acorda, porque são 3 anos para mandar produtos que não são os melhores. O que o Derrite fez, por exemplo, no PL antifacção, foi incorporar 11 tipos penais, entender o efeito social do crime organizado, que eles agem como se fossem terroristas, porque eles dominam o território, eles impõem a lei própria, e o cidadão não aguenta mais isso. Aliás, para quem não sabe, o Derrite incorporou a sugestão da Receita Federal que tinha sido tirada do Ministério da Justiça. Sabiam disso? E o Derrite incorporou aquilo que foi pedido pelo Colégio de Procuradores Gerais de Justiça, ele incorporou aquilo que foi pedido pelo próprio Ministério Público. Dizer que nunca se buscou andar de cima é falso. Se buscou andar de cima, e se está buscando andar de cima na fraude do INSS, né, que é sabotado o tempo todo pela bancada do governo, no caso André Vargas, no escândalo dos leitos, no rombo do Postales, na Operação Acrônimo, no Bancop, na Lava Jato, no Mensalão, no Petrolão. Vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Porque tem muito escândalo aqui para a gente comentar. Para quem acompanhou de perto a Operação Carbono Oculto e a Operação Poço de Lobato, viu que elas começaram no estado de São Paulo. Quem entrou com as ações de bloqueio de bens foi a Procuradoria-Geral do Estado, 7,6 bi na Operação Carbono Oculto e 8,9 bi na Poço de Lobato. E aí as pessoas vêm falar bobagem, porque não conhecem o assunto. Como falam bobagem sobre valorização da Força Policial de São Paulo. Em 4 anos, de 22 até 25, 45% para a Polícia Civil e para a Polícia Militar na média, 54% para a Polícia Penal na média. O impacto de mais de 6 bilhões de acréscimo na despesa de pessoal da Secretaria de Segurança Pública. Mais de 2 bi de investimentos, mais de 2.600 viaturas, mais de 200 instalações reformadas. Olha as operações Big Mobile que estão sendo feitas em São Paulo, cada operação com 10 mil, 11 mil celulares apreendidos. Celulares que estão sendo devolvidos para as vítimas. Olha o que nós estamos fazendo, acompanhando transgressores, agressores de mulheres, usando a tecnologia, usando, por exemplo, o tornozelamento. Bandido agride uma mulher, é feito um boletim de ocorrência, tem uma medida protetiva, a gente tornozela aquele criminoso e passa a monitorar ele por geoprocessamento, e quando ele chega perto daquela mulher que tem a medida protetiva, dispara o alarme e a gente pega esse sujeito, usando a tecnologia a nosso favor. É um problema que nós temos, é subnotificado ainda, mas nós estamos combatendo, nós vamos resolver, porque a gente resolve as coisas com vontade, como a gente resolveu o Cracolândia. Estava lá 30 anos. Quem passou por lá e não resolveu? Nós resolvemos. Nós resolvemos, delegado da Cunha.
Quem permitiu o crescimento do PCC? Nós estamos combatendo, nós estamos partindo para a asfixia financeira. A gente está fazendo o que não tiveram coragem de fazer. E aí, eu tenho certeza que essa comissão vai aperfeiçoar o produto ruim que veio do governo federal e vai entregar para a sociedade um bom produto. Como o DERIT conseguiu aperfeiçoar o PL antifacção, que era ruim, e está entregando para a sociedade um bom produto. É por isso que eu tenho fé nessa comissão e eu precisava prestigiar essa comissão. Né? Porque São Paulo é um estado que valoriza a segurança pública, por isso nós contratamos 7.500 policiais civis, 11.000 policiais militares, e é por isso que a gente defende o PLP do devedor quanto mais, que a gente sabe que é importante, é por isso que a gente veio aqui propor. E é por isso que nos nossos estados nós estamos fazendo a diferença, porque aí a gente leva a segurança pública a sério. Aliás, ao invés de ter 40 ministérios, era bom extinguir um monte deles e criar o Ministério da Segurança Pública. Então, muito obrigado pelo convite e tenho certeza que o trabalho feito por essa comissão vai ser o melhor trabalho possível.